Opa, aqui é o Daniel Geraldini e nesse vídeo eu quero te mostrar o funcionamento da planilha de viabilidade de locações. A gente vai ver um pouquinho sobre o funcionamento, quais são as respostas que essa planilha fornece pra gente e quais são as suas limitações. A primeira coisa é a gente entender qual é a pergunta que essa planilha responde. E a pergunta é: vale a pena? Será que vale a pena a gente construir kitnets para locação? Será que vale a pena a gente comprar esse apartamento e deixar ele disponível para locação? Será que vale a pena a gente construir para locação? Será que vale a pena a gente comprar para locação? Essa é a principal pergunta que a gente está buscando resposta. Será que vale a pena? E é importante observar esse ponto porque a planilha ela olha para o futuro. Uma planilha de viabilidade ela é utilizada em um momento de incertezas. Então, por exemplo, será que vale a pena eu assinar um contrato de financiamento imobiliário e será que o valor que eu vou receber de locação mensalmente cobre todas as minhas despesas? Bem, então agora eu vou compartilhar a tela do meu computador e vamos ver o que essa planilha faz pra gente. A gente vai fazer um preenchimento fictício passando aqui por todos os campos, mas assim que você adquirir a planilha, você vai ter acesso ao arquivo para download e também a uma série de vídeos explicativos bem detalhados sobre o que cada um desses campos significa e também um pouquinho de conhecimento sobre viabilidade financeira. Essa unidade que você está adquirindo agora já foi finalizada ou você vai edificar essa unidade? Você pode escolher aqui se ela vai ser edificada por você, se você vai fazer uma obra ou se ela já é uma unidade finalizada. No caso de ser uma unidade finalizada, o pagamento dessa unidade foi à vista ou você vai pagar isso com um financiamento imobiliário? No caso de um financiamento imobiliário, a gente tem que preencher aqui, por exemplo, qual é o valor da unidade, R$650 mil, quando é que você vai dar a entrada, por exemplo, a gente vai dar aqui uma entrada de 20%, que é R$130 mil, e então as características do financiamento imobiliário, qual que é o valor da parcela, quanto você vai pagar de parcela mês a mês para o banco. Então vamos supor aqui que o valor da parcela é de R$6.500 durante 360 meses. Ah, Daniel, não é assim. Essa que é a beleza da planilha, você pode inserir aqui qualquer valor. Beleza. O nosso próximo box aqui diz respeito ao contrato de locação e as características dele. Primeiro, qual é a estimativa de valor de locação? Por quanto você vai locar essa unidade mensalmente? Porque uma possibilidade é você lançar aqui, por exemplo, aluguel por meio de aplicativo, Airbnb. Mas aqui a gente precisa da receita mensal. Então, nesse caso aqui, vamos supor que a nossa receita com locação seja de R$3.500. E a data inicial do meu primeiro contrato de locação vai ser a mesma data inicial lá quando eu paguei a entrada do imóvel. Assim que eu comprei o apartamento, eu vou colocar ele para locação. Eu não vou perder nenhum mês nisso. Ah, Daniel, não é assim, eu preciso de mais um tempo. Então você preenche aqui, por exemplo, 8 meses. Qual que é a duração do seu contrato de locação? Ele dura quantos meses? Aqui a gente está configurado para 36 meses. Esse próximo campo aqui é bem interessante, sobre a vacância em meses. Eu até coloquei uma observação aqui, que é a quantidade de meses entre o final de um contrato de locação e o início do próximo. Quando um contrato de 36 meses termina, não é comum que você tenha um inquilino entrando dentro da unidade já no mês 37. É comum que tenha um período de vacância até você encontrar o próximo inquilino. Você precisa de quantos meses normalmente? Sei lá, 4 meses. Dentro de 4 meses eu consigo encontrar um novo cliente. Quanto que o corretor cobra para fazer essa locação para você? Quanto que o corretor cobra para encontrar um cliente para essa unidade? É muito comum que os corretores cobrem o primeiro mês de locação. Eles cobram o valor integral do primeiro mês de locação. Então, nesse caso aqui, o percentual de comissão é 100%. E qual é a taxa de administração que a imobiliária está te cobrando? Por exemplo, 8%. E aqui você tem a opção de inserir quais são as despesas a serem pagas pelo proprietário do imóvel, por você. Quais despesas você tem que pagar mensalmente? IPTU, água, energia, gás, condomínio, outros. O que você tem que pagar todos os meses? Tributação. Quem é o proprietário do imóvel? É uma pessoa física ou uma pessoa jurídica? Porque nós temos que pagar nossos impostos. Qual é o custo de capital? E com certeza esse aqui é o campo mais importante de uma planilha de viabilidade financeira. E eu sei que se você não tem prática de fazer estudos de viabilidade financeira de acordo com as melhores práticas da matemática financeira, pode ser que você não esteja acostumado com essa ideia de custo de capital. E é justamente por causa disso que assim que você adquirir essa planilha, você vai ter acesso a um portal com aulas explicando o que é o custo de capital e por que isso aqui é tão relevante na hora de fazer um estudo de viabilidade financeira. Então vamos supor aqui que seja 0,5%. Em que mês você vai vender a unidade? E esse ponto aqui é muito interessante
mesmo que você não tenha perspectiva de venda da unidade. Por que é tão interessante? A gente está fazendo aqui uma conta de viabilidade financeira. É um projeto de investimento, então ele inicia quando você adquire a unidade, e um projeto, normalmente, ele tem um fim também. Então, pode ser que você vai ficar carregando essa unidade durante 10 anos, durante 15 anos. E lá na frente você pode decidir se você vai vender essa unidade ou se você não vai vender essa unidade. Você tem essa opção. E aí, a gente adicionou aqui embaixo um percentual de valorização, porque é muito comum que a unidade se valorize ao longo do tempo. A região se valoriza, a cidade transforma. Então aqui a gente tem um percentual de valorização anual. Isso aqui atua de forma composta. Então agora que a gente já inseriu todas as informações, aqui embaixo a gente já tem um resumo dos resultados financeiros, mas uma coisa que eu acho muito interessante nessa planilha é que ela prepara para a gente o fluxo de caixa do empreendimento. Ela já lança aqui para a gente todas as receitas e todas as despesas ao longo de todos os meses do empreendimento. Vamos dar uma olhada aqui sobre as informações que a planilha nos fornece. Então a gente tem aqui que no mês 6 tem um pagamento na entrada, no mês 7 tem a primeira parcela do financiamento imobiliário e no mês 8 foi quando a gente iniciou a locação. Agora percebam nessas três últimas linhas que nós temos informações financeiras importantes. No mês 6 a gente tem um saldo negativo de R$130 mil, mas isso já está deslocado no tempo, né? Se a gente considerar que hoje é o mês 0, isso está deslocado no tempo 6 meses. A gente vai entender o que isso significa lá dentro da plataforma. Então isso está deslocado 6 meses no tempo. A gente precisa de calcular o valor presente desse valor, levando em consideração o custo de capital. A gente tem aqui R$126 mil negativos. No próximo mês a gente tem R$6.500 negativos. Antecipamos isso para valor presente, R$6.200. E acumulamos com o valor anterior. Mais uma vez, tudo isso aqui vai ficar muito claro assim que você assistir às aulas de viabilidade financeira. Mas olha que interessante, então, o que a planilha está calculando para a gente. Vamos pegar aqui, por exemplo, o mês 10. A gente tem R$3.500 de locação que a gente está recebendo, é a nossa receita. A gente está pagando a unidade R$6.500, a gente vai ter 360 parcelas de R$6.500. E a gente tem aqui embaixo a taxa de administração, quanto que a imobiliária está cobrando para a gente e também os nossos impostos. Se você quiser ver como esses valores estão sendo calculados aqui, você pode clicar nesse maisinho e aqui vai ter a memória de cálculo para a gente. Beleza, então a gente segue aqui o nosso comportamento de fluxo de caixa e o próximo mês que vai chamar a atenção para a gente é ao final da primeira locação. No mês 43 a gente terminou o nosso primeiro contrato de locação, a gente adicionou lá que a gente ia ter uma carência de 4 meses, ela está aqui preenchida, então inicia para a gente de novo a locação no mês 48. A primeira informação que a gente tem aqui é o VPL, valor presente líquido. Isso aqui seria mais ou menos como o lucro econômico dessa operação, de comprar um imóvel agora, alugar ele durante todo esse período e vender ele lá na frente. Qual que foi o VPL? Isso aqui já está considerando todos os tributos, já está considerando o custo de capital, então por causa disso que a gente chama isso de lucro econômico. Vai estar muito bem explicado o que isso significa dentro da plataforma. Então o lucro econômico aqui é R$770 mil. Qual é a exposição máxima de caixa? Qual que é o tamanho do seu investimento nesse projeto? R$747 mil. Por que é tão expressivo? Bem, esse valor é tão expressivo porque a gente está alugando por pouco dinheiro quando a gente compara com o valor da parcela. O valor da parcela do financiamento é R$6.500 e o valor do meu aluguel mensal é R$3.500. Se eu aumentar isso aqui, por exemplo, para R$5.500, você vai reparar que reduz expressivamente aqui a minha exposição máxima de caixa. Vamos voltar aqui para os R$3.500. Em que mês acontece a minha exposição máxima de caixa? Mês 368. Atira a taxa interna de retorno. Nesse caso, desse fluxo de caixa aqui, existe uma limitação de cálculo. Esse fluxo de caixa ela é incalculável. Então, quando existe esse problema, a gente usa a taxa interna de retorno modificada ou a emitir, que dá 0,6% ao mês. Então é mais ou menos como se você estivesse pegando R$747 mil, aplicando a uma taxa de 6,0642% ao mês durante todo esse período de investimento. E o seu payback, o dinheiro investido volta para o seu caixa somente lá no último mês do fluxo de caixa, somente lá no mês 400. O valor total do investimento, esse valor total aqui, ele inclui os juros pagos nas parcelas. O que é R$2.470.000? É R$130 mil mais 6.500 vezes 360 parcelas. Por isso que você paga um valor a mais.
A gente já está acostumado com essa ideia, porque existe juros incidindo sobre o financiamento imobiliário. E, de novo, esse valor aqui ele não representa a realidade. Eu estou fazendo aqui com você um estudo completamente fictício. Existe o yield mensal, que é o resultado líquido dividido pelo investimento, o anual e também o cap rate anual. Bem, essa é a planilha de viabilidade financeira de locações. A gente viu quais são as premissas que a gente informa para a planilha, como é o fluxo de caixa e quais são as respostas financeiras que ela nos dá. Então, com base nessas respostas, a gente precisa de interpretar se vale a pena investir nesse projeto ou não. Vale a pena ainda lembrar aqui para você que assim que você adquirir a planilha, você vai ter acesso a esse arquivo para download e também a uma série de vídeos explicativos, tanto sobre o preenchimento de cada um desses campos e também sobre o assunto viabilidade financeira. Vamos estudar um pouquinho sobre matemática financeira e entender esses indicadores aqui nessa tela de resultados. Bem, e se ainda ficou alguma dúvida, por favor, me mande uma mensagem lá no Instagram ou um e-mail. Eu vou ficar muito feliz em te ajudar e te encontro lá dentro da plataforma assim que você adquirir a planilha de viabilidade financeira de locações.